Around it, I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? Something I can't forget. My admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? My heart, my love, my life, the price. It's hard to fight, goodbye. Bom dia, pessoal. Nós vamos ler aqui a respeito do jejum, a visão de Deus, a necessidade de você jejuar, qual o poder e o que ele causa, e sem ele o que acontece com a pessoa e a pessoa que pratica o jejum. Então em Mateus 9:14, vieram depois os discípulos de João, eles perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo em pano novo, em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, se rompem-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Então você vê que Jesus aqui interpela e fala assim: pode porventura jejuar enquanto o noivo está com ele? Então a visão espiritual, o discernimento, o entendimento do Espírito Santo é o quê? Que o jejum traz a presença de Jesus Cristo, a presença, o pensamento de Deus, o Criador, traz
O reino de Deus traz o Espírito Santo. O jejum, ele traz a proximidade da pessoa com Jesus e ela adentrar ao mundo espiritual para entender, para buscar, para conquistar, para vencer, para falar com Deus, para ter uma comunhão com Deus. Porque olha, você deve estar jejuando. Nessa outra passagem da Bíblia aqui, mostra assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristado, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Você não pode mostrar-se. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Olha a necessidade do jejum. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto, olha a necessidade, o que vai acontecer? Te recompensará. Então veja bem o significado aqui no livro de Daniel, Daniel 10:10. Diz assim, então me disse, jejuou 21 dias ele jejuando. Então ele diz assim, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que sou enviado. Ao falar ele comigo, esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então, ele estava sacrificando, jejuando, faz 21 dias. Então ele diz assim, ó o que acontece lá dentro, o que você está fazendo aqui, ó. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reinos da Pérsia. Então, o que mostra, né, a primeira passagem em Mateus ali, que enquanto eles interpelaram, então Jesus estava próximo dos apóstolos, o Deus Todo-Poderoso, a presença de Deus, então para cuidar. Então, ele falou assim, pode jejuar enquanto o noivo está com ele, enquanto ele quiser, eu estou com eles, então eles não precisam jejuar agora, porque eu estou aqui fisicamente, Jesus está fisicamente junto com os apóstolos e junto com os seguidores. Ele falou assim, aí quando eu partir, né? Quando eu partir, aí sim jejuarão, né? Então o que significa? Que aí eles tinham a necessidade de abster-se de alguma coisa física, comer, beber, para que houvesse a proximidade de Deus ali, a santidade do pecado, vencer uma fraqueza. Por exemplo, a pessoa vive no vício, então ela abre o jejum, um propósito com Deus de tantos dias ali, ela abre esse propósito ali, ou até vencer aquilo ali, vencer o vício do cigarro, o vício das drogas, o vício da cocaína, o vício da bebida, transtorno físico, mental, doença. Ela abre um propósito com Deus, um jejum que une a fé dela, leva ela a jejuar, que ela crê e aprendeu que ela vai obter um resultado. Então o jejum é abster-se de algo que seja físico, né? É igual Jesus foi no deserto, e Jesus jejuou para vencer as tentações, vencer o diabo, vencer ali. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, e ali no processo você vê que Jesus, para ter comunhão com o Pai, para ter a mente, estar lúcido espiritualmente, você praticamente algo, você fragiliza
fisicamente para obter espiritual. E isso de fato e verdade se comprova. Eu tive vitórias na minha vida em todos os aspectos. Até hoje eu abro jejum até o final, até a vinda de Jesus Cristo. Eu abro um jejum de manhã até as 2 horas da tarde, até o dia da minha morte. Porque para me casar, eu tive que jejuar 80 dias pão e água para vencer os pais dela, vencer os demônios que queriam impedir, tudo queria conspirar, tudo conspirava para impedir de eu me casar. Por isso que muitas pessoas hoje não casam, não conseguem, muitos que estão na fé não conseguem, porque não sacrifica, não se dispõe para sacrificar em prol de alguma coisa, né? Então não está disposto não, é comer, beber, viver ali, e você tem que abandonar algo, deixar de comer, deixar de beber para você fazer tal coisa. Eu quando jejum para mim buscar um tempo de sabedoria, como estava escrito lá em Daniel também, que eu só comi legumes, abri um propósito de legumes, comer legumes, isso, e mais nada, para buscar sabedoria. Então é um propósito de fé, é um jejum que você se abstém de todas as outras coisas. Então o jejum, ele, como ele disse, aproxima-se você do mundo espiritual e traz Jesus ali para resolver, porque você está provando, você está tomando uma atitude de fé. Assim como para você matar a velha criatura, a pessoa se batiza nas águas, ela entra na água, é uma atitude. Assim como para ungir um enfermo, unge-se com óleo, então ali para repreender a enfermidade, é uma atitude de fé. Né? E ali você vê que no livro de Daniel, Daniel estava 21 dias jejuando. Aí quando veio a resposta, o anjo veio até ele. Você vê que é uma peleja lá dentro. Então você lendo de novo Daniel ali 10, você vai ver, então Miguel, o arcanjo, veio ajudar o outro anjo. E que o anjo veio para ele e falou assim: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, quer dizer, ele jejuou há 21 dias, desde o primeiro dia, já estava no 21º, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a jejuar, a se humilhar e a compreender, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim, é que me resistiu o outro. Quer ver que quanto ele persistiu, o jejum é isso, ele abre as portas, o jejum ele leva você à conquista, o jejum ele leva você a vencer o pecado, vencer os vícios, vencer o problema, o jejum ele transforma a sua vida, o jejum ele faz você mudar o seu caráter, ele faz você alcançar um novo nascimento. Através do jejum, ele leva você a entender, você entrar no mundo espiritual, você traz Jesus para perto de você, você traz o reino de Deus para você, você traz o exército de Deus para combater. Nesse jejum aí você vê que o exército de Deus estava vindo, mas precisou vir um outro ainda. Na perseverança dele, o que aconteceu? Veio os outros príncipes, veio o outro, e eu sempre acreditei nisso. Então, mediante ao crer e a insistência, eu cheguei ao casamento. Essa é a minha frase, e pelo mesmo conquistarei tudo. Por quê? Na sua insistência, no jejum, no propósito. Então você conquista. Eu conquistei financeiramente. Eu tenho casas, hoje tenho casa de aluguel, tenho a minha casa, tenho carro, tenho a condição, tenho a minha esposa. Isso tudo a base para trazer a existência das promessas, da promessa ali. Então você precisa caminhar, você precisa de força. E força o que é? É você se abster fisicamente, porque você cresce. Dentro da Bíblia fala sobre Moisés, para ele alcançar, para ele pegar os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos. Ele jejuou 40 dias, jejuou 40 dias e 40 noites. E quando ele voltou, o povo tinha pecado e ele voltou de novo, jejuou 40 dias e 40 noites para voltar de novo para ter. Dentro da Bíblia só mostra o jejum. Paulo jejuou, os apóstolos jejuaram. Então é a ordenança, se você não jejuar, você não vai ter crescimento. A sua fraqueza espiritual, a sua moleza, a sua condição, a sua debilidade, né? Você acaba ficando débil
débil na fé, você não tem sabedoria, crescimento se você não jejuar. Você não vai conquistar o milagre, ser curado dessa doença, ser curado, ser transformado. Você, mulher, você não vai receber essa sabedoria para conduzir a sua casa, sua família, você levar com andar. Por quê? Porque você sente dor de cabeça, você por causa disso. Eu jejum, eu sinto mal, é o jejum intermitente. Não, é o jejum para Deus mesmo, é um jejum para sacrificar, não é jejum para emagrecer, não é jejum para você perder peso, não é algo espiritual. Aí a consequência disso daí vai ser, isso é consequência, mas o verdadeiro propósito desse jejum é chamar a atenção, é trazer, é você comprar briga, vencer o diabo, você levantar, fazer com que Deus venha naturalmente bater de frente com o diabo, porque o diabo, se nós não mortificarmos a nossa carne, mortificarmos ali e jejuar, eu passo mal, quer dizer, para ir no médico, para isso aí, tem que jejuar um dia, tem que jejuar, e não passa mal para fazer lá. Então tem que haver a necessidade de jejum. Você pede orientação para Deus, quantos dias, o horário que for, você abre daquele horário. Pega aquele horário de manhã até meio-dia, ou você pega da meia-noite até meio-dia, ou você pega um horário dali, já que de manhã você tem que resolver, porque você tem que comer e à tarde não é para comer, então você resolve de manhã, tem esse horário, e depois do meio-dia você abre até 6 horas, abre até tal horário, até 8 horas, você até meia-noite, então você se abstém disso, então você faz, se movimenta, que age, Deus está esperando você se movimentar, é uma atitude, Deus precisa de uma atitude de fé. Então abre o jejum, foi sempre determinado para os judeus ali, mostrando que eles jejuavam, era a necessidade de jejum, só que isso não é só o flagelo e você continuar sendo uma pessoa, porque em Isaías 58 mostra que o verdadeiro jejum que você sacrifica, esse daí, para vencer, conquistar, mas é uma mudança de caráter. Se você não é uma pessoa mudada de caráter, você é uma pessoa que vive falando palavrão, você que vive fazendo mal, você que vive uma pessoa fofoqueira, uma pessoa perturbada, uma pessoa contenciosa, uma pessoa que onde está causa tumulto, a sua presença incomoda as outras pessoas por causa do seu falatório inútil, seu falatório em vão. Você é uma pessoa que as pessoas têm o desprazer de ter sua presença, não é por causa do evangelho, não, por causa do seu mau caráter. Você não paga, você deve para todo mundo, você faz isso por pilantragem, não é porque você está conquistando ou a situação difícil, você está resolvendo, lutando na fé, mas porque você é uma pessoa preguiçosa, uma pessoa indolente, uma pessoa que vive desse jeito. Então você tem que jejuar para você mudar, você é essa pessoa. Então você muda primeiro, não adianta você ter que ficar jejuando para conquistar, quer muita coisa, mas você não muda esse ser, você não nasceu de novo, você não conseguiu, você anda com aquela velha natureza, você tem que jejuar para você se batizar nas águas, você ainda não se batizou nas águas, quem crê e for batizado será salvo, você ainda não se batizou. Você não matou, não sepultou a velha criatura, então você tem que jejuar para você nascer de novo. Ele fala, se você não aceitar o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então você tem que jejuar para você nascer de novo. Aí você está nessa caminhada, está tudo. Você não recebeu o Espírito Santo, mas você está aí vivendo a sua vida, quer lutar, quer abrir jejum para financeira, para outra coisa, para conquistar sentimentalmente, para aquele outro. Você tem que fazer para isso também. Mas em primeiro lugar, você jejuar para você ter o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo, é a proteção, o espírito da orientação. Então o jejum é para trazer o Espírito Santo para você ser batizado, você ser uma nova criatura. Quem olhar para você vê o brilho de Deus, vê a transformação, vê em você poxa vida, eu desejo, você transmita a graça. A Bíblia fala que é você vigiar no que você fala, que você não seja uma pedra de tropeço, mas que quando você abrir a tua boca, você fale com sabedoria e transmita graça a todos que o ouvem.
Talvez onde você está, você abre sua boca, você só gera maldição, só gera destruição. Então você tem que ter o Espírito Santo, você tem que jejuar para você ter o Espírito Santo, para que o que sair da sua boca, você abençoar seus filhos. Talvez sua boca, você amaldiçoou seus filhos, você amaldiçoou a pessoa, você se torna uma pessoa insuportável, indesejável no seu trabalho, ninguém quer ficar perto de você, você é uma pessoa cri-cri, você é uma pessoa que não tem um comportamento. Então você tem que crescer dentro de você, a vontade, você ir para frente, você falar com as pessoas, você passar só coisa, não é besteira. Não ficar piadinha de bêbado, piadinha de isso, de homossexual, piadinha de aquele outro, contando coisas de revista, contando coisas de televisão, contando filmes pornográficos, filmes errados. Você só está sendo levado, você tem que jejuar para você sair do meio desses conselheiros que querem te perturbar. Então o jejum se aproxima, traz Jesus para perto de você, assim como os homens da Bíblia, Davi, todos os homens, todos eles jejuaram, sacrificaram. Moisés, Jesus Cristo, o Senhor, jejuou para ter a comunhão com o Pai. Jesus Cristo jejuava, vivia uma vida de jejum, porque sacrificava a carne para conquistar. Se você não quiser jejuar e sacrificar, então sem chance, não vai obter vitória. No tempo quando eu abri jejum, para mim, eu falo assim, pessoal, vamos jejum para você conquistar isso, conquistar financeiramente, sentimentalmente, para você se casar, aquilo outro. Eu jejuei, e as pessoas que não quiseram aceitar aquela ideia, todas elas estavam noivas, perderam o noivado, perderam aquilo outro, deu tudo errado, fez o que foi, e eu consegui sobressair, porque eu tive que vencer o principado que queria impedir atrás dos pais dela, atrás de outras pessoas, várias pessoas queriam impedir, né? Impedir o meu casamento, impedir as minhas conquistas, e até hoje é a mesma coisa, jejum para crescer espiritualmente, para andar em espírito, para ter a vontade de Deus, a vontade do Criador dentro de mim. Eu jejuo todos os dias, e assim você tem que fazer. Então, a partir de hoje, agora, nesse exato momento, abra o jejum, vê ali, se você tiver que abster só de alimento e tomar água, então vai ali, abre o jejum, abre 12 horas, abre um tanto, 8 horas, 6 horas e começa e peça a direção para Deus, o resultado já vem, sua cura, seu milagre, o crescimento, sua salvação, a sua transformação. Outra pessoa, quem olhar para você dirá, quem te viu e quem te vê.